Traí minha esposa e ela descobriu, mas ao invés de me confrontar e pedir o divórcio, ela decidiu lutar pelo nosso casamento. Eu sou Daniel, moro em Florianópolis, uma cidade que tem aquele cheiro de mar salgado que invade as narinas e um clima de paraíso que faz você esquecer os problemas, pelo menos até eles te acertarem como um soco. Minha esposa, Laura, é, ou era, o amor da minha vida. A gente se conheceu em 2015, num luau na praia de Jurerê, fim de tarde, com o céu laranja e roxo, o som das ondas batendo suave e um reggae ecoando de um violão desafinado. Laura estava dançando descalça na areia, com um vestido leve verde-água que balançava com o vento, o cabelo castanho ondulado solto, e um sorriso que parecia iluminar a praia inteira. Eu, com 22 anos, era um cara tímido, recém-formado em design gráfico, trabalhando numa agência pequena que mal pagava as contas. Criei coragem, cheguei perto com uma cerveja quente na mão e soltei: "Ei, já viu as estrelas hoje? Tão mais bonitas que esse som tosco do DJ." Ela riu alto, os olhos castanhos brilhando como se guardassem um segredo, e respondeu: "Você tá tentando me impressionar com um papo de astrônomo de bar, né?" Foi amor à primeira risada. O namoro veio rápido, como se a gente já se conhecesse de outras vidas. Passávamos horas conversando na praia, tomando mate gelado comprado de ambulantes, os pés enterrados na areia fria. Laura era professora de biologia, apaixonada por ensinar, com aquele jeito de explicar o ciclo das plantas ou a cadeia alimentar que fazia até eu, que odiava ciências na escola, querer ouvir mais. "Sabe, Daniel, as tartarugas marinhas voltam para a mesma praia onde nasceram para botar os ovos. É tipo um instinto de casa", ela dizia, enquanto a gente caminhava na praia de Moçambique, com o vento bagunçando o cabelo dela. Eu sorria e pensava: quero que essa mulher seja minha casa para sempre. Casamos em 2018, numa cerimônia simples na praia de Campeche, com os pés na areia e o sol se pondo como se fosse só pra gente. Laura estava radiante, com um vestido branco leve que parecia flutuar com a brisa, e eu chorei como criança quando ela disse sim na frente do juiz de paz, com nossos amigos aplaudindo e o cheiro de sal no ar. Minha mãe veio de Joinville pro casamento, chorando mais que eu: "Meu filho, você achou uma joia." Meu melhor amigo, Lucas, fez um discurso bêbado que fez todo mundo rir. Foi perfeito. Montamos nossa vida num AP pequeno na beira-mar norte, com uma varandinha que dava para ver o mar e os barcos balançando ao longe. O AP era simples, paredes brancas com rachaduras que a gente cobria com quadros de brechó, móveis de madeira que reformávamos juntos nos fins de semana, e uma cozinha minúscula onde o cheiro de café fresco misturava com o do risoto de camarão que Laura fazia como ninguém. Eu subi na carreira, virei diretor de arte numa agência grande, lidando com clientes de peso como marcas de moda e cervejarias artesanais. Laura trabalhava numa escola particular no centro, ensinando adolescentes sobre ecossistemas, voltando para casa com histórias hilárias dos alunos. Hoje um guri disse que a fotossíntese é tipo um superpoder das plantas. A gente ria, jantava juntos, e planejava o futuro: uma casa maior com quintal, 2 filhos, um menino e uma menina, viagens para Itália para comer pizza de verdade, ou para Noruega para ver a aurora boreal. Mas nem tudo era conto de fadas. Nos últimos 2 anos, 2023 e 2024, a rotina começou a pesar como uma âncora enferrujada. Meu trabalho virou um monstro, prazos impossíveis, reuniões até meia-noite, clientes que mudavam tudo na última hora. Eu chegava em casa exausto, com olheiras que pareciam tatuadas, caindo no sofá sem energia. Laura também estava no limite, a escola cortou verbas, e ela teve que assumir 3 turmas extras, corrigindo provas até às 2 da manhã. A gente brigava por bobeiras, eu esquecia de lavar a louça, ela deixava roupas espalhadas no quarto. "Você tá sempre no celular, Daniel. Parece que o trabalho é mais importante que eu", ela reclamava, com os olhos marejados. "E você tá sempre estressada, Laura." "Não dá pra conversar assim", eu retrucava, sem paciência. O sexo, que antes era frequente, cheio de paixão, com a gente rindo e se perdendo um no outro, virou raro, quase mecânico. "A gente tá virando estranhos", ela disse uma noite, enquanto jantávamos pizza fria na mesa da sala, o som da TV abafando o silêncio constrangedor. "É só uma fase, amor. A gente supera", respondi, mas no fundo, eu tava com medo de que não fosse verdade. Era maio de 2024,
Um mês quente pro outono de Floripa, com o ar abafado e o mar brilhando sob o sol. Eu tava no meio de um projeto gigante na agência, um contrato com uma marca de roupas que podia me garantir uma promoção e um aumento que daria pra gente comprar a casa dos sonhos. A equipe era grande, e uma das redatoras era Marina, 28 anos, cabelo preto curto com franja, tatuagens coloridas nos braços, um dragão, uma rosa, uma frase em latim que eu nunca li direito. Ela tinha um jeito descontraído, contava piadas ruins que faziam todo mundo rir, e trazia uma energia leve para as reuniões tensas. A gente trabalhava até tarde, às vezes até 10 da noite, com pizzas frias e latas de Red Bull na mesa. Depois do expediente, a equipe saía pro bar do Zé, uma espelunca na esquina com cheiro de fritura, cadeiras de plástico e sertanejo tocando alto. Eu não planejava nada, juro por tudo que é mais sagrado. Mas numa quinta-feira, 16 de maio, depois de uns drinks a mais, caipirinha de cachaça barata que queimava a garganta, o bar tava lotado, com o som de copos tilintando e risadas altas. Marina e eu ficamos sozinhos na mesa, a equipe já dispersando. Ela riu de uma piada idiota minha sobre o cliente chato, tocou minha mão por um segundo a mais, e eu não recuei. O álcool, o estresse, a distância que eu sentia da Laura, tudo se juntou numa tempestade perfeita. Terminamos no apartamento dela, um lugar bagunçado no bairro Trindade, com posteres de bandas indie nas paredes e cheiro de incenso. Foi uma hora, talvez menos, um momento de fraqueza que não significou nada pra mim, mas que mudou tudo. Acordei às 3 horas da manhã, com a cabeça latejando e um peso no peito que parecia uma pedra de concreto. O que eu fiz, meu Deus? Murmurei, olhando pro teto com rachaduras do AP dela, a luz fraca de um abajur iluminando uma pilha de livros no canto. Vesti a roupa às pressas, a camisa amassada, o coração disparado, e saí sem me despedir, o silêncio da rua me engolindo. Cheguei no nosso AP às 4 horas, Laura dormindo na nossa cama, o rosto tranquilo, o cabelo castanho espalhado no travesseiro como uma auréola. Tomei banho quente, esfregando a pele até doer, como se pudesse lavar o erro, a culpa, a traição. Na manhã seguinte, na cozinha, com o cheiro de café fresco que Laura preparava, ela perguntou: "Tá tudo bem, amor? Você chegou tarde pra caramba." "Tá, só uma noite longa no trabalho." Menti, sentindo o estômago revirar como se eu tivesse engolido veneno. Olhei pros olhos castanhos dela, tão cheios de carinho, e pensei: ela não merece isso. Eu não mereço ela. A culpa virou minha sombra. Não consegui olhar para Laura sem lembrar da noite com Marina. Cada sorriso dela, cada te amo que ela dizia ao desligar o telefone, era uma facada no peito. Tentei compensar como podia, chegava cedo em casa, fazia o jantar, macarrão com molho caseiro, que ela amava, levava flores que roubava do jardim do prédio vizinho, rosas vermelhas que cheiravam a primavera. "Nossa, Daniel, tá romântico hoje, hein?" Ela brincava, mas eu via uma sombra nos olhos dela, uma tristeza que eu não entendia. Achava que era o estresse do trabalho dela, as provas para corrigir, ou nossa distância recente. Eu não fazia ideia de que ela sabia de tudo. Uma noite, fim de agosto de 2024, eu tava organizando o escritório em casa, uma bagunça de papéis, canetas, cabos emaranhados e contas atrasadas. Estava mexendo na estante, procurando um contrato velho, quando achei um caderno de Laura, escondido atrás de uma pilha de livros de biologia. Era um caderno simples, capa azul desbotada, com a caligrafia caprichada dela que eu reconheceria em qualquer lugar. Abri por curiosidade, pensando que era um rascunho de aula, e lá, na primeira página, li: "Plano para recuperar meu casamento." Meu coração parou, como se alguém tivesse desligado o mundo. Cada linha era um soco no estômago. Surpreender o Daniel com jantares especiais, planejar uma viagem romântica para Gramado, ser mais paciente, mesmo sabendo o que ele fez. Ela sabia da traição. Sabia de tudo. E mesmo assim, estava lutando por mim, por nós, enquanto eu me afogava em culpa. Como eu podia continuar vivendo com isso, sabendo que ela estava tentando me salvar, mesmo depois do que fiz? Depois de achar aquele caderno, a culpa virou um monstro que me engolia vivo, dia após dia, hora após hora. Eu relia as palavras de Laura na cabeça, como uma música que não para de tocar, reconquistar o Daniel, mesmo depois do que ele fez. Como ela descobriu? Quem contou? Pensei na Carla, uma colega da agência que estava no bar naquela noite e viu a gente saindo juntos, rindo, de mãos dadas. Será que ela abriu a boca? Não importava.
O que doía era saber que Laura, em vez de me odiar, de me expulsar de casa, de gritar comigo, estava tentando salvar nosso casamento sozinha, enquanto eu me escondia atrás de mentiras covardes. Tentei ser o marido perfeito para compensar, mas cada gesto era uma farsa. Comprei ingressos para um show dos artistas preferidos dela, sabendo que ela amava a banda desde adolescente. Levei ela para jantar num restaurante chique na Lagoa da Conceição, com velas na mesa, o cheiro de peixe grelhado e vinho branco no ar, a luz refletindo no lago como um espelho. Até sugeri terapia de casal, algo que nunca imaginei propor, só para tentar consertar o que eu quebrei. A gente tá meio desconectado, amor. Que tal tentar algo novo? Falei, com a voz tremendo, enquanto tomávamos café na varanda do AP, o mar brilhando ao fundo sob o sol da manhã. Ela sorriu, mas era um sorriso fraco, quase forçado, como se soubesse que eu tava fingindo. Talvez, Daniel. Vou pensar. Eu via ela anotando coisas no caderno às escondidas, às vezes na cozinha enquanto o café esfriava, às vezes no quarto com a porta entreaberta. E quando eu tentava puxar assunto, ela mudava de tema rápido. Tô cansada, foi um dia longo na escola, dizia, desviando o olhar pro chão. Enquanto isso, Laura colocava o plano dela em prática, e eu nem percebia o quanto custava para ela. Ela começou a cozinhar meus pratos favoritos, lasanha de 4 queijos que derretia na boca, bolo de chocolate com cobertura tão cremosa que deixava a casa cheirando a confeitaria por horas. Organizou noites de filmes na sala, com cobertores quentes, pipoca estourando na panela, e luzes apagadas, como nos primeiros anos de namoro. Uma noite, me surpreendeu com um piquenique na praia de Joaquina, ao pôr do sol. Trouxe uma cesta de vime com sanduíches de frango com maionese caseira, suco de laranja natural, e uma garrafa de vinho branco gelado que tilintava com o gelo. Lembra quando a gente fazia isso toda semana, Daniel? Ela perguntou. O vento bagunçando o cabelo castanho, os olhos brilhando com a luz do sol que mergulhava no mar. Eu assenti, engolindo nó na garganta, pensando, ela tá fazendo isso tudo, mesmo sabendo que eu traí ela. Como ela consegue? Mas a culpa me destruía por dentro, como um veneno lento. Eu sonhava com aquela noite com a Marina, acordava suando frio, o coração disparado, via o rosto de Laura chorando em pesadelos, mesmo ela nunca tendo chorado na minha frente. No trabalho, evitava Marina como se ela fosse uma doença contagiosa. Pedi para mudar de equipe, inventei uma desculpa idiota sobre conflito de ideias criativas. Ela me mandou uma mensagem no WhatsApp. Tá tudo bem, Daniel? Você sumiu do nada. Deletei sem responder, bloqueei o número. Eu não era aquele cara que trai, que joga fora um casamento por uma noite idiota. Ou era? Comecei a me odiar, a me perguntar se Laura merecia alguém melhor, alguém que nunca a fizesse duvidar do próprio valor, alguém que não carregasse esse peso no peito. Conversei com meu melhor amigo, Lucas, num bar no centro, o Bar do Pescador, com um cheiro de batata frita e cerveja artesanal pairando no ar. Mano, eu ferrei tudo. Traí a Laura. Foi uma noite, uma burrice, e agora não consigo viver comigo mesmo, desabafei, girando a garrafa de Brahma na mão. Lucas, um cara alto com barba rala que conheço desde o colégio, ficou em choque. Cara, como assim? A Laura é a mulher mais incrível que você já teve. Conta pra ela, pede perdão, tenta consertar. Sacudi a cabeça, ela já sabe, Lucas. E tá tentando salvar a gente, mesmo assim. Encontrei um caderno com um plano dela pra recuperar o casamento. Ele arregalou os olhos. Puta merda, Daniel. Você tá ferrado. Só você pode decidir o que fazer agora. Saí do bar com a cabeça mais confusa, o som das ondas na beira-mar ecoando ao fundo, me sentindo mais perdido que nunca. O que eu não sabia, e só fui entender bem depois, era o quanto Laura estava sofrendo em silêncio, carregando um peso que eu nem imaginava. Ela descobriu a traição um mês depois, em junho de 2024, quando a Carla, uma colega da agência que virou amiga dela, mandou uma mensagem no WhatsApp. Laura, preciso te contar uma coisa séria. Vi o Daniel saindo do bar com uma mulher, a Marina, e eles estavam muito próximos. Laura, desconfiada, ligou para Carla na mesma hora, com o coração na boca. Carla contou tudo. Viu a gente saindo do bar do Zé, de mãos dadas, rindo alto, entrando no carro da Marina. Laura confirmou depois, olhando meu celular enquanto eu dormia, uma mensagem da Marina que eu não apaguei rápido o suficiente. Valeu pela noite, foi divertido. Laura não dormiu aquela noite. Ficou na varanda do AP, olhando para o mar escuro,
O vento frio batendo no rosto, as ondas quebrando como se ecoassem a dor dela. O que faltou em mim? Por que ele precisou de outra? Ela se perguntava, com lágrimas escorrendo silenciosas. No diário, que achei meses depois, ela escreveu, 6 de junho de 2024. Descobri que o Daniel me traiu com uma tal de Marina. Meu coração tá em pedaços. Me sinto insuficiente, como se eu não fosse o bastante para ele. Mas eu amo ele, e não quero perder o que temos. Vou tentar consertar isso, sem contar que sei, para não afastar ele. Em vez de me confrontar, de gritar, de jogar minhas roupas pela janela, ela escolheu lutar sozinha. Escreveu o plano para recuperar meu casamento naquele caderno azul, com uma lista que partia o coração. 1. Fazer jantares especiais para lembrar os velhos tempos. 2. Planejar uma viagem romântica para reacender a paixão. 3. Ser mais paciente, mesmo sabendo o que ele fez. 4. Não contar que sei, para não perder ele. Ela achava que, se me confrontasse, eu ia negar, ou pior, ia admitir que não a amava mais. Então, engoliu a dor, a insegurança, e tentou consertar o que eu quebrei. Laura se jogou no plano com tudo, mas cada tentativa era uma batalha interna. Voltou a usar o perfume de baunilha que eu amava, arrumava o cabelo com cachos soltos como nos primeiros encontros, planejava surpresas que me deixavam sem chão. Mas cada gesto custava caro. Ela chorava escondida no banheiro, com a torneira aberta para abafar o som, se olhando no espelho embaçado e pensando, eu não sou o bastante. O que ela tem que eu não tenho? No trabalho, na sala dos professores com cheiro de café fraco e papéis empilhados, ela fingia estar bem, mas as colegas notavam os olhos inchados, o sorriso forçado. Tá tudo bem, Laura? Perguntava Sandra, uma professora de matemática que sentava ao lado dela. Tô, só alergia da primavera, ela mentia, virando o rosto para esconder as lágrimas. Laura começou a duvidar de si mesma em tudo. Passava horas olhando fotos antigas nossas, do namoro na praia, do casamento em Campeche, tentando entender onde perdeu o controle. Era o cabelo? O peso que ganhei? O estresse do trabalho? Escrevia no diário, com a caneta tremendo. Foi pra academia, começou uma dieta rigorosa, tentava ser a Laura perfeita que achava que eu queria. Convidou a irmã dela, Mariana, para almoçar no AP, e desabafou um pouco, às vezes sinto que não sou suficiente pro Daniel. Mariana, com seu jeito direto, respondeu, você é incrível, Laura. Se ele não vê isso, o problema é dele. Mas Laura não acreditava. Cada jantar que preparava, cada sorriso que forçava, era uma tentativa de provar que ela ainda valia a pena. Depois de achar o caderno, eu não conseguia mais viver como antes. Cada item da lista de Laura era uma prova do amor dela, e ao mesmo tempo, uma acusação do meu erro. Fazer o risoto que ele ama, planejar um fim de semana em Canasvieiras, tentar terapia de casal. Ela sabia de tudo e, mesmo assim, estava lutando por mim, por nós. Eu não merecia esse amor. Não merecia ela. Tentei redobrar os esforços para ser melhor, para apagar o que fiz. Organizei um jantar surpresa para o nosso aniversário de casamento, 15 de setembro de 2024. Reservei uma mesa num restaurante chique na beira-mar, com velas tremulando, vista para o mar, e o som suave de um violão ao fundo. Laura chegou linda, com um vestido azul que abraçava o corpo, o cabelo solto, mas os olhos dela estavam distantes, como se carregassem um peso que eu não via. Tá tentando se redimir, Daniel, ela brincou, tomando um gole de vinho, mas tinha um tom de verdade na voz que me cortou. Eu forcei um sorriso, só quero te fazer feliz, amor. Mas por dentro, eu tava desmoronando, sabendo que cada gesto meu era uma mentira. Conversei com o Lucas de novo, no mesmo bar do pescador, com o cheiro de fritura e o barulho de copos batendo. Mano, eu não aguento mais. A Laura sabe de tudo, tá tentando salvar a gente, e eu só sinto culpa. Ele balançou a cabeça. Cara, você precisa contar a verdade. Se ela já sabe, fala com ela, tenta consertar de verdade. Mas eu tava paralisado. A ideia de admitir, de ver a dor nos olhos dela, de confirmar o que ela já sabia, me travava. Ela tá sofrendo por minha causa, Lucas. Como eu olho na cara dela. Falei com minha mãe também, por telefone, enquanto ela caminhava na praia de Joinville, o som de gaivotas ao fundo. Filho, se você ama ela, luta por ela. Conta a verdade, pede perdão, ela disse, com a voz firme. Mas mãe, ela já sabe, e tá tentando salvar a gente. Eu não mereço isso. Ela suspirou,
Então faça o que for melhor para ela, Daniel. Não para você. Aquilo ficou na minha cabeça, como um eco. As semanas seguintes foram um inferno. Laura continuava tentando, sugeriu uma viagem para Gramado, comprou ingressos para um festival de música no centro, até começou a fazer yoga comigo aos domingos no parque, rindo enquanto eu tentava acertar as poses sem cair. Mas cada gesto dela me lembrava da lista, da dor que ela escondia. Eu não dormia direito, acordava com pesadelos onde ela me confrontava, chorando, gritando: "Por que você fez isso comigo, Daniel?" No trabalho, minha produtividade despencou. Meu chefe me chamou para conversar no escritório, com cheiro de café e ar-condicionado gelado. "Daniel, tá tudo bem? Você tá avoado, errando prazos." Menti que era só cansaço, mas era a culpa me comendo vivo, pedaço por pedaço. Em outubro de 2024, não aguentei mais carregar o peso. Numa noite de quinta-feira, com Laura corrigindo provas na mesa da sala, o caderno azul aberto ao lado dela, o cheiro de café frio no ar, respirei fundo e disse: "Amor, a gente precisa conversar." Ela levantou os olhos, assustada, como se soubesse o que vinha, as mãos tremendo levemente. "Eu sei do caderno, Laura. Sei que você sabe da traição." Minha voz falhou, lágrimas escorrendo sem controle, molhando a camisa. "Me perdoa, por favor. Foi uma noite, um erro estúpido, e eu me odeio por isso." Laura ficou em silêncio por um tempo que pareceu eterno, o rosto pálido, os olhos marejados brilhando sob a luz fraca da luminária. Então, falou, com a voz tão baixa que mal ouvi: "Eu sei desde junho, Daniel. A Carla me contou tudo, e vi a mensagem da Marina no seu celular. Pensei que, se eu fosse melhor, se tentasse mais, você voltaria a me amar como antes." Ela abriu o caderno, mostrou as páginas cheias de planos, listas, ideias escritas com caneta azul, algumas palavras borradas por lágrimas. "Eu tava tentando salvar a gente, porque te amo, mesmo depois de tudo." Chorei como nunca, ajoelhado na frente dela, segurando as mãos dela, que tremiam nas minhas. "Você não precisava fazer isso, Laura. Eu não valho esse esforço. Você é incrível, e eu sou um idiota que não te merece." A gente conversou por horas, a sala iluminada só por aquela luminária, o som do trânsito lá fora misturado com a chuva que começava a cair. Ela admitiu a dor, a insegurança, o medo de me perder. Eu me sentia insuficiente, Daniel. Como se eu não fosse o bastante para te segurar. Olhava no espelho e me odiava. Eu balancei a cabeça, com o coração em pedaços. "Você é mais que o bastante, Laura. O erro foi meu, só meu. Eu tava perdido, mas isso não justifica." Laura sugeriu terapia de casal, disse que podíamos superar. "Eu te amo, Daniel. A gente pode reconstruir isso juntos." Mas eu não conseguia enxergar um futuro onde eu me perdoasse, onde eu pudesse olhar para ela sem sentir o peso do que fiz. Depois daquela noite, a culpa virou insuportável, como uma corrente de ferro que me puxava profundo do mar. Laura continuou tentando, com uma força que eu não entendia. Marcava jantares no AP, com velas e música suave, sugeria passeios na praia de Moçambique, até comprou um quadro novo para a sala, com uma frase bordada: "Amor é paciência." Mas cada gesto dela só me fazia sentir pior. Ela era boa demais, forte demais, e eu era o cara que a traiu, que a fez duvidar de si mesma, que quebrou a confiança que ela depositou em mim. Passei semanas pensando, conversando com o Lucas, com minha mãe, até com um terapeuta que comecei a ver às escondidas, numa sala pequena com cheiro de incenso e paredes bege. "Você tá carregando a culpa como uma punição, Daniel. O que você quer fazer com isso?" o terapeuta perguntou. Eu não sabia responder. Só sabia que Laura merecia mais, merecia alguém que nunca a fizesse sentir insuficiente. Em novembro de 2024, num sábado chuvoso, com o som da chuva batendo forte na janela do AP, sentei com Laura na sala. A mesa estava coberta de papéis dela, provas dos alunos, e o caderno azul fechado ao lado. "Laura, eu te amo mais que tudo no mundo, mas não posso continuar. Você merece alguém que nunca te machuque, que nunca te faça sentir menos do que você é." Ela chorou, o rosto enterrado nas mãos. "Mas eu escolhi lutar por você, Daniel. A gente pode tentar de novo, pode dar certo." Eu balancei a cabeça, lágrimas escorrendo, a voz embargada. "E é por isso que você merece coisa melhor. Eu não sou esse cara, não mais." Pedi o divórcio. Assinei os papéis com o coração em pedaços,
Deixei o AP para ela, era o mínimo que eu podia fazer. Me mudei para um quarto alugado no bairro Coqueiros, com uma janela pequena que dá pro mar, mas sem o brilho que nossa vida tinha. Laura tá seguindo. Ouvi do Lucas que ela tá fazendo terapia. Voltando a sorrir, saiu com as amigas para um bar na Lagoa outro dia. Eu? Tô tentando me reconstruir, indo pra terapia, correndo na praia para esvaziar a cabeça, mas a culpa ainda tá aqui, misturada com um vazio que não explica. Sei que nunca vou esquecer a mulher que tentou me salvar, mesmo quando eu não merecia. Se você tá passando por algo assim, não guarda. Fala, pede ajuda, enfrenta a dor de frente. Culpa e arrependimento não somem sozinhos, e às vezes, deixar ir é a única forma de respeitar quem você ama.